Arco Linux L, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje compartilhando aqui uma distro chamada Arco Linux L 2021, 2022. Poucas semanas aí eu postei um vídeo sobre o Arco Linux B, que é uma versão do Arco Linux também, porém é um pouco diferente, né? Ela traz uma quantidade de pacotes menor. Essa aqui já é a versão L. O L significa large, né? A versão larga vem com um monte de programas a mais. Essa seria a versão que vai mais programas aqui entre as versões do Arco Linux. Alguns anos atrás eu postei alguns vídeos sobre o Arco Linux. Na época ele só tinha o Arco Linux B, e aí só que ele tinha diversas interfaces gráficas, diversas versões. Eu instalei e fiz um vídeo aí na época, um vídeo de cada versão, né? E compartilhei aqui um pouco do sistema. Naquela época eram versões excelentes, todas elas bonitas, visual, estilo, o sistema tudo impecável. As versões do Arco Linux são muito bonitas, né? Apesar que eu trouxe aqui no momento, esse ano aqui, nas últimas semanas, as duas versões que eu trouxe, todas com a interface gráfica do XFCE. Mas lá no site você encontra algumas versões da comunidade do Arco Linux com outras interfaces e todas são bonitas, tá? Pelo menos na época. Agora, na época que eu utilizei, eram todas bonitas e fáceis de utilizar. Agora eu não sei como que está, né? A versão oficial deles é com a interface gráfica do XFCE, né? Mas tem outras interfaces aí. Tem algumas versões já prontas, já com interfaces já toda customizada, toda bonitinha para utilizar. Eu não sei como, tem muitas versões do Arco Linux para se utilizar aqui. Mas aqui é o site do Arco Linux, né, que é a área, a página inicial dele, né, fala um pouco do Arco Linux, que algumas informações do sistema, né, alguns artigos e tal, e aqui tem mais um monte, uma parafernália de informações sobre o sistema, né. Se você quiser aprender um pouco sobre Linux, aqui você vai colher bastante informações. Aqui já no próprio site ele te dá a opção de colocar no idioma português, aqui nesse quadro aqui, né, dá para mudar o idioma que você quer. Aqui eu separei, né, uma página onde ele fala um pouquinho das versões do Arco Linux. Agora na parte de aqui acho que é a parte de download, né? Vamos ver o que tem aqui, as versões que você pode baixar. Eu não lembro aqui, ó, Arco Linux L, S, D e B. Aqui a parte via torrent e tal. E tem um lugar aqui que você ele dá mais algumas versões com outras interfaces gráficas. Eu não lembro aonde agora, tá? Mas aqui no site, oficialmente, ele vai te dar algumas versões. Será que aqui é a versão beta? Não, isso aqui é a versão. Não. Eu não lembro aonde que você, na parte de baixar, onde você encontra algumas outras interfaces gráficas para baixar. Mas aqui ele está dando só versões com o L, com o XFCE. Vamos ver aqui, ó. Não, aqui, ó. Então, clicando aqui, eu cliquei no Arco Linux B, né, no caso aqui, onde tem esse fogo aqui. E aqui ele vai te dar algumas, então essas versões aqui, ó, já vem com a interface gráfica. Ó, Qtfish, a versão mais baixada, Qtfish 571 downloads. Então ela tem com diversas interfaces gráficas, que Boost, Cinnamon, BSPW, todas, pelo menos quando eu usei na época, eram todas bonitas e fáceis de utilizar, bem lapidada aqui, tá? Então tem todas essas versões aqui. Tem algumas que eu nem sei o que é aqui. Essa aqui, por exemplo, essa Shimonad, Xmonad, sei lá, enfim, tem um monte de versões aqui para você baixar, só se divertir. Então é muita versão, né? Mas as versões oficiais são essas que eu mostrei aqui, né? Vou mostrar aqui para você ter uma ideia de como funciona. Tem o Arco Linux L, que é a que eu estou utilizando, a S, a D e a B, tá? Então aqui ele recomenda você utilizar um sistema apenas no HD aqui, ou SSD, para evitar frustrações. Eu normalmente instalo duas versões no HD e não tenho problema nenhum, tá? Mas aqui ele fala que para evitar, eu até recomendo que se instale dois sistemas no HD, se for possível. Se um quebrar, você tem outro na reserva, até que não conserte o outro.
Nosso conselho é que ele recomenda que utilize o Etcher para criar a imagem de instalação no seu pendrive. Então aqui ele vai mostrar as versões disponíveis e dá um resumo do que é cada versão. Aqui é Arco Linux, que ele fala sobre aprendizados, aprender sobre o sistema e tal. Tem um canal no YouTube, tem uma página aqui com os artigos e outras informações. Então aqui ele fala, o Arco Linux L é que eu estou utilizando. É a versão large, é a versão larga, é a versão extra large. É a versão que vem mais programas. Ele fala aqui que é a versão com todos os programas pré-instalados. Todos, entre aspas, né? Não sei se eu traduzi errado aqui. Mas para instalar todos os programas do Linux aqui numa versão do Linux, eu acho que é meio complicado. Mas ele vem com muitos programas instalados aqui, que eu vou mostrar um pouquinho. Até programas demais. Não recomendo utilizar essa versão com muitos programas, porque tem muito programa que você nem vai usar, então vai ficar só ocupando espaço. E tem já ouvi falar que assim, quanto menos programas você tiver no seu sistema, é melhor, porque é mais fácil de não quebrar. Quanto mais programas, mais fácil quebrar. Certo? Então é mais para essa versão que seria mais para quem utiliza mesmo esses programas que vem, ou então para uma pessoa que é iniciante em Linux, não conhece os programas, e aí ela vai ter para a pessoa ter uma ideia mais ou menos dos programas de alguns programas que existem para o sistema. Então seria para a pessoa ter um pouco mais de conhecimento, nesse caso. E aqui tem o Arco Linux S, que é a versão extra small, extra pequena. Essa versão, ele fala aqui que eu não utilizei essa versão. Ela vem sem programas instalados. Ela vem apenas com recurso de rede, impressora e Bluetooth. Então, e uma interface gráfica do XFCE. Fala aqui que não vem com nenhum software pré-instalado. Aí você instala todos que você precisar. E tem o Arco Linux D, também não utilizei. Essa aqui é uma versão que vem sem a interface gráfica. E vem sem serviço de rede, sem serviço de impressora, sem serviço de Bluetooth. Então, aí você vai começar a instalar do zero o sistema. Bem dizer, uma instalação mais a nível avançado. Você tem que conhecer um pouco dos pacotes que o sistema necessita, dos pacotes iniciais, para que o sistema funcione. Então, aí que você vai escolher a interface gráfica, aí vai ter que escolher, vai instalar a rede, impressora, os programas. Então, essa versão aqui é meio que do zero. Mesmo assim, eu acho que é fácil. Ele vai trazer não sei como que é, mas eu acredito que ele vai trazer um painel aí para você selecionar os programas para você instalar. Já diferente lá do Arch Linux, né, que é onde se baseia esse sistema, que nele você precisa utilizar uns comandos lá, tem tudo uma parafernália para instalar o Arch Linux, né? Aí já precisa seguir um manual lá para você seguir para instalar o sistema. Não é necessário passar por todo esse sofrimento. A questão é aprendizado também, né? Por esse lado, tudo bem. E tem o Arco Linux B, que foi o vídeo que a primeira versão dele, a versão inicial, e a que eu postei o vídeo essas semanas atrás. Essa aqui seria uma versão que vem com os pacotes básicos, vem com interface gráfica, XFCE. Aqui, ó, você escolhe o desktop. Aqui ele fala que você escolhe a interface. Eu não lembro agora. Eu lembro que aqui na instalação desse sistema você pode ter a instalação normal e a instalação avançada. Eu acho que então aí eu poderia ter escolhido outra interface gráfica. Mas ó, se você for escolher outra interface gráfica que não seja o XFCE, eu recomendo que você baixe uma daquelas versões que já estão aquelas imagens de instalação que já vem com a interface gráfica, porque ali a interface já vem lapidada e eu acho legal o jeito que eles lapidam aqui. Cada versão do Arco Linux, com cada interface, eles deixam bem arrumadinha, então vale a pena você baixar e não instalar assim a interface. Agora, se você pegar um sistema aqui para instalar a interface, ela vai vir a interface padrão, do jeito que ela, sem as configurações do pessoal do Arco Linux. Então não recomendaria usar esse tipo de instalação, a não ser que seja por aprendizado também. E o Arco Linux B, que eu instalei algumas semanas atrás, eu instalei com o XFCE. E aí veio com alguns pacotes básicos, navegador e tal. Diferente dessa aqui que eu estou utilizando agora, que vem com um monte de programas. Que nem é tantos programas assim também não. Tá, então no Ubuntu não tem a instalação minimal e a instalação normal. Então aqui seria isso. Essa aqui seria a instalação minimal e essa aqui é a instalação normal, extra normal, que vem muitos programas. E deixa eu ver se e essa aqui seria a instalação super minimal, que vem sem nada, né? Só interface. Beleza? Então tem coisa pra caramba aí do Arco Linux, é coisa do Arco mesmo, né?
É um arco gigante, extenso. Imagina o trabalho que dá para disponibilizar todas essas versões, com todas essas interfaces gráficas, além de estarem, não é só disponibilizou com cada interface, eles lapidam cada interface, eles dão um trato nela. A não ser que eles tenham pegado aí, porque o Manjaro também disponibiliza umas versões aí que, com outras interfaces gráficas que eles já vêm bem lapidadas. Não sei se eles pegam alguma versão do Manjaro para... É bem semelhante. Se você, para quem usa o Arco Linux e usa algumas versões do Manjaro, vai ver que é bem semelhante com algumas interfaces gráficas às configurações que eles trazem. Por exemplo, com a versão com i3, né? Ambos são bem lapidados, né? O Manjaro quanto o Arco Linux. Bom, enfim, são bonitas, né? Legais de se utilizar. Bom, então aqui, então, como eu falei, a instalação é simples, tranquila, de boa, né? Depois de instalado o sistema aqui, teve 1,5 GB de atualizações. Depois disso, no decorrer dos dias, teve algumas atualizações também. Problema, eu não precisei utilizar a impressora, né? No Arco Linux B, eu tive um problema com a impressora. Mas, então, teve só um problema em relação à impressora. Nessa versão aqui, eu não acabei não precisando utilizar a impressora. Mas eu tive um problema no terminal que eu já irei mostrar, e demais do sistema aqui tudo ok, funcionando bem, né? Teve uma hora aí que o gerenciador de pacotes parou de instalar programas, estava falando que estava pacote quebrado, mas depois de um tempo ele voltou a funcionar sozinho. Então aqui o sistema é autoconsertável, ele se conserta sozinho, pelo menos nisso aqui ele se consertou sozinho, né? E é isso, né? A questão que está dando probleminha aqui comigo mesmo é no terminal. Certo? Então aqui é a interface gráfica, o XFCE, a área de trabalho, alguns arquivos, passos você pode criar aqui. Clicando no botão direito do mouse, ele dá algumas ferramentas para você utilizar aqui no sistema, algumas coisas diferentes, que numa interface gráfica do XFCE normal não vem, algumas ferramentas que eles adicionaram aqui. Entre elas aqui tem essa aqui que é padrão do sistema, que é configurar a área de trabalho, traz uns papéis de parede aqui, uns papéis, não traz nenhum assim... com o nome do sistema. São papéis de parede aqui, né? Tem um balão, tem esse aqui do peixe, o pessoal tá nadando em cima do peixe aí, ó, pegando uma carona em cima da baleia aí. Tem esse outro aqui da mulher, uma mulher cachimbando aqui, tem essa pintura é sinistra, mano. A mulher tá cachimbando de boa aqui. E tem uma parede, e tem uma parede cheia de desenhos de figuras sinistras. E tem um outro ser sinistro aqui olhando pra ela e pensando aqui, né? E ela de boa aqui cachimbando. Queria ser que nem essa mulher, ficar de boa diante de tanta coisa sinistra em volta. Questão de percepção e mente, né? Mentalidade. A gente às vezes se deixa assustar muito pelas aparências, né? Se deixa levar. Que coisa que é a mente humana, né? Interessante. Bom, beleza, então tá essa pintura aqui. Vamos colocar essa aqui. Vamos deixar essa aqui. Então tem algumas configurações aqui, ícones. São as configurações normais aí do XFCE. Aqui a configuração do som do sistema, você pode fazer por aqui e tal, tudo. Pode vir aqui no painelzinho, que é o áudio, vem mixer de áudio, ele vai abrir esse painelzinho aqui que é a configuração do som. Aqui eu acho que eu posso desligar o sistema, suspender, iniciar, com o calendário dele, com a data, horário. Ele vem esse programinha aqui, Variety, para você gerenciar aqui os planos de fundos, dar efeitos de blur, alguns efeitos para você pode configurar para trocar plano de fundo cada determinado tempo. Esse programa aqui vem com o Arco Linux desde quando eu conheço ele, lá de alguns anos atrás. E aqui você pode deixar os atalhos, é uma interface do XFCE normal, não tem assim, nada de diferença. A diferença é o tema de ícones e algumas personalizações, mas a questão de ferramentas assim, é bem semelhante às outras interfaces do XFCE. E então vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui dos programas que vieram, né? Não tem, em relação ao sistema em si, com o Arco Linux B, a diferença é que vem mais programas. E ao meu ver desnecessários, né, muitos deles aqui. Aqui é a parte de acessórios. Vou mostrar aqui, vou começar pela central de configuração do sistema. O tema de ícones dele eu achei meio estranho, né? Não estou acostumando muito com esse tema aqui. Esse tema chama-se Sardic. Deixa eu ver aqui. A parte de aparência, ele vai abrir aqui a parte de ícones.
SardArc é o nome do tema que o sistema utiliza aqui. Tá? Então aqui tem diversas ferramentas, tem algumas ferramentas que são próprias do Arco Linux. Deixa eu ver se tem, deixa eu encontrar aqui as ferramentas que são próprias deles. Eu mostrei no vídeo passado aí com o Arco Linux B. Esse aqui é o gerenciador de programas, o PAMAC. Aqui ó, Arco Linux Better Look Screen. Não sei para que serve isso aqui. É sobre um plano de fundo que eu vou mostrar, acho que na hora que a tela bloquear. Não entendi para que serve. Aqui é o protetor de tela, é aqui que bloqueia a tela e você pode escolher algumas coisas para deixar passando enquanto a tela bloqueia. Esse aqui, não entendi para que serve. Deve ser algum complemento a esse ali? Não sei. Aqui é Arco Linux Desktop Trasher, eu mostrei no vídeo passado aí algumas ferramentas do Arco Linux para você configurar. Esse aqui também é uma ferramenta do Arco Linux, interessante, né, fazer diversas configurações aí no sistema. Eu lembrei do CCleaner. O CCleaner, para quem já usou lá no Windows, ele no início desse programinha ele só fazia uma limpeza assim no sistema e boa, né, para o sistema ficar um pouco mais leve, limpava os históricos e tal. Mas com o decorrer do tempo, o CCleaner adicionou um monte de ferramentas para você organizar um monte, inclusive instalar e desinstalar programas. E esse Arco Linux Tweak 2 lembrou isso, ele traz diversas ferramentas aí que você pode mexer no sistema. Algumas que até existem em algumas outras partes para você pode acessar de outras maneiras, mas ele traz um conjunto aí de ferramentas. Ele aglomera algumas ferramentas que são importantes para gerenciar o sistema. Aqui é a tela de boas-vindas do Arco Linux. Tem alguns links aqui para alguns sites do Arco Linux, no YouTube e tal. Aqui tem um botão para você atualizar a lista de servidores dele. Bloquear publicidade, eu não cheguei a utilizar. Eu já utilizo um navegador aqui que eu acho bom. Ele faz bem essa parte de bloquear publicidade. O firewall está funcionando. Esse fix hardcode não entendi para que serve também. Para escolher todos os, não sei, relativo aos ícones do sistema. E é isso, essas ferramentas diferentes aqui do Arco Linux. Agora vamos lá, programas aqui. Na parte de acessórios, tem alguns programas que aparecem lá na central de configurações, estão aqui. A impressora, se eu digitar aqui, impressora. Tá, a configuração da impressora não está na central de configurações, mas está aqui, não cheguei a utilizar, então não posso dizer se está funcionando. Acredito que dá, espero que funcione, né? Alguns programas eu instalei aqui, por exemplo o Kate, que é um editor de texto, né? Porque ele traz aqui um outro editor de texto, é um pouco mais complexo, um pouco mais cheio de coisas, de ferramentas. Eu instalei o Kate, que é um pouco mais simples, embora seja bem legal também, mas ele traz um outro editor de texto aí. O gerenciador de pastas dele é o Tunar, esse aqui, o tema de ícones dele. Se eu entrar aqui na parte de músicas, os ícones de músicas. Esse aqui é o gerenciador de pastas. Ele não traz um... Aí eu instalei um outro gerenciador de pastas aqui, que é o Nemo. Por quê? Porque eu estava precisando pesquisar um arquivo aqui e o Nemo traz um aplicativo dentro do gerenciador de pastas, uma parte para você buscar arquivos, né, procurar pastas aqui. E o Tunar não traz isso. Embora o programa traga o Catfish, mas o Catfish tem hora que eu consigo utilizar, tem hora que eu não consigo utilizar, né? E além do mais, podia ser dentro do gerenciador de pastas, assim como o Nemo, que é mais simples, né, mais prático de utilizar. Enfim, algumas ferramentas aqui, a maioria delas não utilizei. É o Planck, pesquisador, que é o Catfish, para pesquisar arquivos. Um monte de programinhas aqui que a maioria eu não utilizo. A parte de configurações, aparência, acessibilidade, o painel NVIDIA, o driver NVIDIA ele não vem instalado com o sistema. Aí o driver proprietário eu instalei ele através do PAMAC, que é esse aqui, que é o gerenciador de programas do sistema. Deixa eu ver aqui. Opa, nossa, caramba. Então esse aqui é o gerenciador de programas, o PAMAC. Ele é muito conhecido lá no Manjaro, né? Acho que a origem dele foi lá no Manjaro, o PAMAC. Muito bom esse gerenciador de programas. E então, se você quiser instalar o driver NVIDIA nessa versão, diferente lá do Manjaro, que ele traz na central de configurações um painel para onde você configura, escolhe o driver de vídeo. E aqui ele não tem essa central de configurações. Mas aí você pode vir aqui no PAMAC, digitar NVIDIA
vai aparecer alguns pacotes. Aqui nessa versão do PAMAC, ele vem já aqui na parte de configurações. Você pode ativar o Flatpak, o AUR, que é o repositório da comunidade, e o Snap. Eu ativei tudo, né? Mas eu acho que ativado por padrão vem só o repositório oficial. Então ele está liberando lá os repositórios, mas eu acho que o driver NVIDIA aqui, ó, ele está entre os repositórios oficiais. Então eu instalei esse pacote aqui, selecionando ele já vai selecionar as dependências necessárias, né? Inclusive essa aqui. Caraca, 500 MB. Bom, quando eu instalei ele tinha 200 e poucos MB, o driver de vídeo. E aí só que esse aqui ele não vai, essa parte aqui, a configurações da NVIDIA, esse pacote ele não vai instalar junto. Você tem que selecionar a parte, que é onde esse painelzinho aqui, onde você vai configurar o driver de vídeo proprietário. Então o driver proprietário eu instalei assim aqui. Eu selecionei esse pacote e já instalou as dependências, reiniciei o sistema e o driver funcionando. Aqui a versão do driver, hoje estava na versão 495, aí eu fiz uma atualização, foi para 510. Isso aqui mudou hoje, essa versão, para 510, primeira vez que eu utilizo ela. Então aqui eu faço algumas configurações do driver de vídeo, tudo ok. Configurações. E é isso aí, bastante coisa aqui, né? Bastante ferramentinha que geralmente não se usa, né? Eu não uso. Aqui, ó, o editor de texto que vem com ele é o Sublime, ele é uma ferramenta aí para programação também. A parte do escritório não, embora seja a versão large, né, que é a versão com mais programas, ele não vem com nenhum pacote Office, que seria uma coisa tão básica, né? Eu acho que seria um programa básico para um usuário, e não vem um LibreOffice, esses outros pacotes aí, FreeOffice, entre outros. Não tem nenhum, embora seja tranquilo, só instalar que está no repositório do sistema. A parte de gráficos vem esses programas aqui. Internet ele vem com o Vivaldi, o Chromium e o Mozilla Firefox. Vem bastante navegador aqui. E aí eu instalei o Opera e o Brave. Aí ele vem com o Telegram, eu instalei o Contagram, que eu não sabia nem tinha. Nas distros que eu instalo, costuma não vir com o Telegram. E aí eu já instalei o Contagram sem ver aqui, né? Que programa que tinha. Tem o Discord. Bom, beleza. E aí na parte de jogos eu instalei simulador, multimídia ele vem com Praga, VLC, o Pulse Equalizer. Aí eu instalei alguns outros programinhas aqui. Na parte de sistema, algumas configurações do sistema, o que tem de diferente aqui, deixa eu ver, ele tem um outro gerenciador de programas aqui, que é o Gnome Software, e ele já conecta essa versão do Gnome Software é um pouco diferente. Eu acho que é a primeira vez que eu pego um derivado do Arch que utiliza o Gnome Software que acrescentou todos os repositórios do sistema. Eu já instalei o Gnome Software em alguma versão aí baseado no Arch, mas quando eu instalo ele conecta apenas os FlatHub, né, os pacotes Flatpak. E nessa versão aqui ele já veio com o sistema, então ele já veio todo configurado, né? Então já está aqui configurado, habilitado o repositório próprio do Arco Linux. São 3 repositórios do Arco Linux, da comunidade, e acho que não sei se os repositórios oficiais do Arch Linux também estão aqui. Então está tudo configurado, todos os pacotes estão aqui. Inclusive você pode fazer a atualização do sistema por aqui, instalar e desinstalar programas. Essa aqui é uma versão nova do Gnome Software. Eu não peguei o jeito dela ainda, mas eu não entendi direito aqui, né? Antes eles separavam em categorias, tinha categoria de áudio e vídeo, e agora eu não sei onde que está essa categoria áudio e vídeo. Se eu quiser procurar programas de áudio aqui, tocador de áudio, tem que digitar aqui, olha. Digitar aqui VLC, dá um Enter, aí ele mostrou aqui, ó, está instalado. Aqui ele vai mostrar a versão pacote do Arch Linux, mas tem a versão aqui, ó, Flatpak. Essa não está instalada, que está instalada essa outra aqui, certo? É isso aí, é essa mesmo. Então assim, mas você está conectando aqui. Então tem 2 gerenciadores de programas, né, para se utilizar. Acho que o padrão seria o PAMAC. E isso aqui. Agora eu vou mostrar aqui o terminal, né? Tem o terminal, acho que estão 5 ou 6 terminais aqui no sistema. Então o que acontece? Eu tenho o terminal aqui, o problema que acontece e não é do terminal em si. Eu acho que é alguma coisa do sistema. Porque todas as versões do terminal que eu usei aqui deu o mesmo problema. O que acontece? Eu digito aqui,
ele sai as letras tudo certinho. Mas se eu entrar como administrador, sudo su, agora quando eu vou digitar algum comando, ele engole as letras. Eu tenho que digitar, apertar 2 ou 3 vezes ou mais, até uma tecla para que saia a letra. Então nunca deu esse problema. E não é o terminal, não é o programinha, determinado programa no terminal. É alguma coisa que você vê com o sistema. Porque se eu abrir um terminal suspenso aqui, ele vai dar o mesmo problema. Se eu abrir o guac, que é um outro terminal, ele vai dar o mesmo problema. Então, o que acontece? Eu vou digitar aqui, por exemplo, eu entrei como administrador. Eu vou digitar Pac-Man. Eu vou digitar meu nome aqui. Ó, do meu nome, Evandro, saiu apenas a letra A e O. Então, se um dia que você está meio estressado, meio... brigou com a sogra, a vizinha veio te elogiar, trazer um bolo de chocolate. Aí você já vai pegar um terminal desse que as letras não saem, não vai dar muito certo, né? Então vamos evitar aí, né? Quanto mais estresse evitado, melhor. Então aqui, um dos motivos de eu não utilizar o sistema por uma semana foi esse. Apesar que agora eu já peguei umas manhas aqui, então eu não preciso ficar fazendo assim, né? Posso, o que eu costumo utilizar aqui no terminal é o gerenciador de pacotes. Então o que eu faço? Eu não entro mais como administrador. Eu digito sudo pacman, aí digito aqui o pacote que eu quero instalar, dou um enter, ele vai pedir minha senha, aí ele vai perguntar se eu quero instalar o pacote. Eu vou falar que eu não quero instalar mais. Tá, mas eu não entrei como administrador, então todos os comandos que eu digitar aqui, vai sair normal, vai ser a velocidade normal, ele vai reconhecer, não vai ficar pulando letra aqui, se eu não entrar como administrador. Então foi a maneira que eu achei aqui para fazer, ó. EI também está funcionando aqui, ó. Vou procurar um pacote aqui. Audacious. É isso aí. Aí vai mostrar os pacotes referentes ao Audacity. Certo? Se eu colocar um tracinho, acho que ele vai filtrar. Agora filtrou. Então é isso, dá para usar o gerenciador, o AUR e o Pac-Man, beleza? E é esse o probleminha que eu tive aqui no terminal do sistema. Do resto aqui tudo certo, né? Algumas coisas que eu não testei, não experimentei, né? Por usar pouco tempo usando o sistema. Mas de modo geral, o sistema é bonito, agradável de utilizar, né? Questão esses probleminhas aí. Mas você pode pegar com outras interfaces gráficas, outras versões aí que talvez estejam bem melhores do que essa, certo? Não que esteja ruim, né? Mas são as coisas aí, essa questão do terminal foi bem chato. Certo? E aí eu separei aqui, tem um, eu não sei se eu falei, né? Isso aqui tem um... eu mostrei aqui a imagem de instalação, nem lembro agora. A imagem de instalação do Arco Linux, ela tem quase 3 GB, né? Arco Linux L. E aqui tem uma versão do Brasil FW, não sei se alguém conhece aí, é um servidor disponibilizado aqui pelo pessoal do Brasil. Pelo que eu vi, é um servidor bem antigo. E tá aí, eu peguei para utilizar no VirtualBox, ver como que era. É tudo linha de comando, eu acho que nem instala ele. Você usa ele, você abre ele num pendrive e já começa a utilizar. Não sei se for possível instalar, então aí é tudo por linha de comando. Eu não vi nada relativo à instalação disso aqui. Eu sei que ele aparece para você já usar ele, mas não sei utilizar esse tipo de servidor aqui. E esse aqui é uma versão do BSD que futuramente eu pretendo ver. Não cheguei a utilizar nem no VirtualBox, é a versão 7 do OpenBSD. Faz tempo que eu não utilizo um BSD. Vamos ver, na hora que der certo, eu vou instalar essa versão aqui, ver se eu consigo utilizar. E é isso, beleza? E tem esse programa aqui, o Orgasmo. Já usou esse programa? Esse programa aqui é um programa diferente. É um programa para pessoas taradas. Nada a ver. Esse aqui é um livro que eu peguei para ler. Esse aqui, eu peguei 2 livros para ler aqui. O Manual de Epiteto. É um programa... É um livro sobre filósofo, né? Sobre filosofia estoica, minimalismo, resiliência... Não sei, não li ainda, peguei para ler esse livro. Aí depois eu lembrei que tinha esse outro livro para ler, né, chama O Orgasmo Múltiplo do Homem. Mantak Kia e Douglas Abrams são 2 autores. Um dos autores é professor de taoísmo, Tai Chi Chuan, algo assim. Não sei, eu não li o livro ainda, vou pegar para ler esses dias. Né, eu deixei aqui na área de trabalho, o pessoal veio escrito aí o orgasmo. Eu falei, que tem esse negócio aí? Então é um livro que eu peguei para ler. É um livro que fala sobre sexo
mas não sobre o sexo, é sobre a energia do, é o título, né? O orgasmo múltiplo do homem. Ah, então aqui você vai aprender a ter múltiplos orgasmos? Não sei, não li ainda. Mas pelo que eu entendi, esse livro aqui, ele ajuda a pessoa a entender sobre a energia sexual, né? A gente acha que a energia do sexual, o orgasmo só tem relação ao sexo, né? Mas não. Essa energia, ela tem relação com a saúde do corpo físico, com a saúde mental, com a saúde, saúde, equilíbrio das emoções, dos sentimentos, o bem-estar em geral, essa energia. Então esse livro, pelo que eu estou entendendo aí, ele é baseado em conhecimento milenares, né, conhecimentos lá da cultura chinesa, indiana, as culturas antigas do planeta Terra. São conhecimentos aí que bem interessantes, ajuda a pessoa a ter um entendimento melhor, né? Falar de sexo, orgasmo é um tabu, né? Embora tenha tanta besteira, tanta coisa hoje na internet, né? Mas às vezes você vai conversar com alguém, é um tabu gigante falar sobre esse assunto. Mas é um assunto muito interessante, muito importante para conhecimento do ser humano. Acho que é um dos conhecimentos que deveriam ser fundamentais para uma pessoa. Acho que devia aprender no primário. Não. Primário acho que seria muito cedo, né? Mas tipo no colégio ter conhecimento sobre essa energia, porque o sexo não é só sexo, né? O sexo é um dos fatores dessa energia, que essa energia por onde essa energia passa, trabalha, né? Mas essa energia, o orgasmo, o sexo, é uma energia vital, né? Na China eles falam Qi, no Japão fala Ki, né? Para quem fez karatê aí. E que a energia, tem gente que chama de libido, acho que aqui no Brasil, ou então energia vital, é a energia que gera uma vida, né? Imagina o poder da energia de trazer uma vida. Então, não é fraca não, é uma energia muito forte, muito potente. E a questão é que o ser humano não é ensinado na religião, por exemplo, na igreja. Não fala de sexo, não fala de nada dessas coisas. O padre fala tipo, fala meio assim por cima, né? Não entra nos planos. Então é um conhecimento assim que parece que é deixado de lado de propósito, porque quando você sabe utilizar, eu não posso falar, né, que eu tô só um aprendiz aí, né? Eu estudo um pouco. Esse livro vai abordar um lado do assunto, mas esse daí é abordado já em diversos pontos. É um conhecimento muito antigo. Para quem está vendo esse vídeo aqui, talvez conheça, né, tenha conhecimento disso. Parece que esse tipo de informação não é divulgada de propósito, né? Por quê? Porque quando a pessoa ela sabe se equilibrar, ela sabe o que ela tem, né? Como que o corpo dela trabalha, como que ela se regula, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, de que maneira utilizar as nossas funções do nosso corpo, nós podemos ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acredito que esse livro vai abordar essa parte também do assunto da energia sexual, que quando você sabe trabalhar essa energia de uma maneira saudável, você consegue equilibrar sua saúde física e mental, e também com alguns exercícios, né, algumas práticas, você também consegue melhorar a sua percepção de mundo, de vida, a percepção de si mesmo, a percepção do seu ao redor. Essa energia ela ativa muitos ativam os neurotransmissores, né? Funcionam melhor. Então a nossa percepção passa a ter melhor desempenho. É como se você está em determinada sintonia. Quando você equilibra essa energia, você vai subindo da sintonia. E é uma energia tão forte que é muito difícil equilibrar essa energia, até você ter um certo controle, uma maturidade, né? Então é uma coisa, é a mesma coisa que mexer com uma bomba de hidrogênio, uma bomba nuclear, uma bomba atômica. É muito forte, é uma energia assim para controlar, tanto que a gente vê o mundo, né, ao redor, as propagandas é uma coisa bem, um assunto bem, assunto sobre
em relação a essa energia, dá pano para manga, né? Porque o nosso mundo, o marketing, por exemplo, né? As propagandas, elas são direcionadas, elas têm mensagens subliminares, tudo em relação a isso, né? A energia, só que eles levam sempre para o lado sexual, né? Que é uma programação que os animais têm, né? De seres vivos, né? Eu acho que é dos animais em diante, né? Tem essa programação do sexo, de acasalamento e tal. Mas o ser humano já é um ser um pouco mais inteligente, então não era para estar usando de uma maneira tão animalesca ainda, né? E você vê que o ser humano é bem preso nessa energia, né? Tanto que tem as baladas, tal, conhecer a pessoa, nada contra, tá? Tudo bem. Mas o ser humano fica meio que bitolado e cego, não vê que essa energia é possível utilizá-la de outras maneiras para levar ao mesmo a um resultado até melhor do que ele está querendo ali nas baladas e tal, né? Então nós somos ensinados, parece que para usar essa energia de uma maneira errada, para a gente ficar preso, para não desenvolver ela. É por isso que eu falo que devia ser ensinado desde o ginásio, pelo menos, aí, na adolescência, já para o pessoal ter noção do que é essa energia do orgasmo. Eu estou falando de Linux, eu já mudei por orgasmo. Mas é bem interessante. Tem um livro que chama, caramba, é de um William Haidt, Orgasmo. Ai, cara, não esqueci o nome do livro. Se você procurar William Reich, os livros dele, vai ter um livro que trata desse assunto, mas não dessa maneira. Ele fala que ele é da época lá da Segunda Guerra Mundial, da época do Freud. Ele teve contato com Freud, não sei se foi amigo ou discípulo, não sei. Ele foi um psiquiatra também, e tanto que ele foi morto na prisão, né? Que ele desenvolveu algumas ferramentas aí para mexer com essa energia aí, né? Tanto que tem um nome semelhante, a energia enfim, não lembro agora o nome dessa energia. Bom, aí o que acontece? Ele falava que o ser humano ele tem muita coisa nessa parte sexual, ele tem muita coisa guardada dentro dele, sabe, tipo reprimida. E ele falava que a sociedade educava o ser humano para ele ser ativo, mas ser ativo até determinado ponto. Tipo assim, a sociedade, vamos educá-la para ela ser ativa, para ela poder desenvolver, trabalhar para servir a sociedade, mas até aquele ponto. Assim, se ela passar desse ponto, ela vai ficar se ela aumentar o grau de percepção, de atividade dela, além desse ponto, ela vai deixar de ser dócil e deixar de ser passiva em relação aos governos, às leis e algumas coisas, essas montes de injustiça que acontece. O ser humano, ele parece que está dopado, né? Porque para aceitar toda essa coisa que acontece e a gente e continua, né? O ser humano é muito medroso, muito desunido, muito briguento, muito desequilibrado, porque ele é condicionado a ter para direcionar a briga, a raiva ou então a culpa em relação às pessoas que na verdade nem são culpadas, né? Então, por quê? Porque o nível de percepção dela está deturpado, ela está até naquele nível ali de percepção. Por quê? Porque ela não está usando, ela não está tendo conhecimento das potencialidades dela, porque ela não sabe usar direito as energias dela. Nós somos, através das propagandas e tal, novelas, histórias, que a nossa vida é lá, tem um relacionamento, faz o filho lá, pô, acabou. Não se aprofunda ao que está por trás de tudo isso. Então, se essa energia, a pessoa tem conhecimento dela, começa a trabalhar ela, começa a ativar, começa a perceber os resultados dela, começa a ver a ativação que faz. Eu já teve um lance aí há pouco tempo, que virou até febre na internet, um negócio chamado NoFap, que o pessoal fazia retenção retenção seminal. Tipo assim, você tem sua namorada e tal, mas você transa, mas é o Tantra. Pra quem já estudou Tantra, você faz o sexo, mas você não ejacula.
Você pode ter orgasmo, eu não sei muito bem sobre Tantra, mas é uma outra ferramenta que faz o mesmo, é uma ferramenta que tem relação com esse, né? Acho que tem relação com esse livro aí. Então, o que é? Que o pessoal começa a fazer um trabalho nessa energia e ela começa a sentir o resultado, né? Se você procurar aí uns vídeos sobre o NoFap, você vai ver, né? Eu assisti alguns aí, o pessoal fala do resultado que eles tiveram, eles falam que começa a se sentir melhor, sentir a percepção aumentar, maior coragem. Por quê? Porque não está gastando energia mais à toa. A pessoa começa a entender que o esporte, por exemplo, esse pessoal que compete em futebol, por exemplo, quando vai ter uma final de campeonato, ou um jogo importante, os técnicos recomendam que os jogadores não saiam para balada, não namorem, não transem. Por quê? Para guardar essa energia, porque quando a pessoa despende essa energia, ela vai ela vai ter um rendimento melhor. Quando ela despende essa energia, ela vai ter um rendimento menor durante o jogo, durante o evento esportivo. Então, para você ter uma ideia, os treinadores recomendam isso, não é por acaso. Então, é uma energia muito forte. E se ela for bem, se as pessoas, todo mundo começar tem gente que naturalmente já administra bem essa energia. Não sei se é intuitivo ou aprendeu, sei lá. Muita gente faz isso e nem fala que faz, né? Não tem por que ficar falando também, porque às vezes a pessoa acha que é besteira e tal, acha que é doideira, mas então, você vê esse pessoal aí do NoFap falando as experiências deles, você vê que o pessoal começa a alucinar. Não é que é alucinar, a percepção começa a aumentar tanto, que você fala, é outra vida. Você fala, como que eu podia estar daquele jeito, naquela sintonia, enxergando daquele jeito, e agora estou enxergando desse jeito aqui? Então aumenta muito a percepção. É uma energia muito forte que a gente tem na gente, só que a gente fica desperdiçando, e nós somos condicionados a desperdiçá-la. Então é um conhecimento interessante, eu recomendo aí, né? Esse livro aqui eu não li ainda, mas eu recomendo para quem não conhece sobre esse assunto estudar sobre a energia vital, energia sexual, que o sexo é apenas um pequeno fator dela, né? O tchan dela mesmo, o forte dela é que ela traz a percepção e o melhor desenvolvimento da mente, né? Então, mas a questão quando você começa a juntar essa energia, se você não fizer alguns exercícios, né, que o taoísmo ensina, ou o tantra ensina, se você não utilizar, você começa a pirar, porque é uma energia muito forte e você precisa liberá-la de alguma maneira. Então aí que tá, muita gente não aguenta e aí libera de uma maneira errada e perde tudo aquilo que fez, tudo aquilo que ela trabalhou, porque essa energia ela começa a liberar, formar neurotransmissores, começa a ter percepção melhor, tal. Só que quando você desperdiça ela de uma maneira errada, tudo aqueles neurotransmissores que se formaram se desfazem, você volta pro zero. Aí não é bom. Não é bom, porque você sente uma energia meio uma depressão que dá, tipo, você cai, sua sintonia, né, depende do jeito que você perde essa energia, você não é bom, não, é meio depressivo. Então a questão, né, não basta também só ter o conhecimento, você tem que ter conhecimento da energia, do que ela promove. É fácil, acho que uma semana, 15 dias fazendo trabalhando com isso, você já começa a sentir a diferença, né? Mas a questão é você conseguir ter a habilidade mental de lidar com essa energia dentro de você, porque é uma energia muito forte, explosiva. A pessoa, se você não fizer alguns exercícios, não falando de esporte, ajuda, esporte, exercício físico, mas eu acho que alguns exercícios específicos para circular essa energia, para que ela possa não ficar concentrada em alguns pontos, né? Para que ela possa circular por todo o corpo e a pessoa não ficar muito agitada, né? Enfim, é um negócio meio complexo, né? Então não basta só ter conhecimento, a gente tem que saber algumas ferramentas para aplicar, para poder manter ela,
né? Aí que está a grande X da questão. Se você vê o pessoal do NoFap, o pessoal fala, né, 60 dias, 30 dias, 100 e tal, minha vida mudou e tal, né? Isso é usado, então, a gente está falando que, tô falando aqui do sexo é apenas um detalhe. Tem livros antigos aí que abordam esse assunto, né? Tipo, não sei se é livro Pense e Enriqueça. Há uns livros antigos aí sobre autoconhecimento, vendas, relacionamento. Eles falavam dessa energia aí já, eles conhecem isso, só que não é divulgado, né? Mas é conhecimento antigo. Eles sabem que essa energia ela tem um grande potencial se o ser humano trabalhar ela. Então o pessoal do NoFap fala 30 dias, 60 dias tal, né, eles falam da diferença que eles sentem, mas a questão é que muita gente cai, não consegue manter. Por quê? Porque é uma energia muito forte, a pessoa fica doida. O ser humano tem que ter tem que amadurecer bastante e tem que ter as ferramentas certas para que essa energia se mantenha de uma forma constante na sua vida. A questão é que essa é fácil, assim, pirar da batata. Então, bom, enfim, o conhecimento é interessante. Eu recomendo este livro, entre outras partes do conhecimento aí para quem quiser, gosta de entender um pouco sobre neurotransmissores, as endorfinas, a serotonina e tal, esses neurotransmissores que ativam, né, ajudam a gente a memorizar, a lembrar das coisas, né, a ativar nosso cérebro, né, tipo assim, fazer ele funcionar melhor. Não é questão, é questão do que a gente come, do que a gente bebe, faz diferença, mas acho que a questão maior é essa energia aí que, bem trabalhada, vai mexer com um monte de coisa. Mexe com eletromagnetismo, né? Para quem estudou aí parte de física quântica, né? Todos os corpos são compostos de eletromagnetismo e essa energia ela mexe com esse campo eletromagnético que vai desenvolver neurotransmissores, o negócio é um monte de coisas aí que se conectam a esse tipo de informação. Embora sabendo tudo isso, a questão é na hora que a energia chega uma certa concentração, saber lidar com ela de uma maneira com sabedoria, né? Aí que tá o X da questão. Beleza? Então é isso. Eu compartilhei aqui um pouco de algumas coisas que às vezes eu estudo aí, eu acho interessante, né? Que a gente nasce, né? Nós não viemos com manual de instrução. É bem interessante, mas eu não sei que eu vi um negócio interessante aqui que me abriu percepção. Nós não viemos com um manual de instrução, porém o nosso próprio corpo ele nos dá recados. Então o nosso próprio corpo nos informa, nos dá as instruções de algumas coisas. É a questão que nós não observamos direito. Mas embora nós não venhamos com um manual de instrução, o nosso próprio corpo nos dá ele nos dá alguns toques, algumas percepções que a gente tem de como ele está funcionando, o que ele precisa, o que não precisa, o que está estranho, o que não está. O próprio corpo já vai te dando aonde que seria o que mais ou menos aonde você tem que prestar atenção para entender. Nossa, o negócio é muito louco. Beleza? Então uma excelente semana a todos nós, até uma próxima e vamos nessa, né? Essa semana a minha cidade que eu moro ficou famosa. Eu moro em Jaú, né? Interior de São Paulo. E apareceu no Fantástico aí, alagou a cidade. Alagou, beirando o rio aí, muitas casas ficaram embaixo da água. Ficamos famosos, de uma maneira ruim, mas ficou famoso aí. Espero que não aconteça mais. Desde quando eu moro aqui, nunca vi isso acontecer. Mas choveu, hein? Mas acho que não foi só chuva, parece que uma cidade que fica perto aqui tem uma lagoa, uma represa de uma usina. E aí eu acho que estava chovendo muito, o pessoal da usina resolveu abrir a represa e o rio desceu, a represa entrou no rio Jaú, desceu para a cidade e alagou um monte de casa, né? E aí saiu no Fantástico. Helicóptero, jet ski, pessoal andando de jet ski no rio. É muito louco o negócio, né? Pra quem não conhece Jaú tipo, tem um lado é um barranco, outro lado é outro barranco. E aqui no meio passa o rio Jaú, né? E ele corta a cidade toda. Ele tem nesse decorrer da cidade tem diversas pontes
e o rio veio alagando ponte por ponte. Você não conseguia passar de um lado para o outro do rio, da cidade. Então, acho que tem uma ponte que não foi alagada. Mas no outro dia já voltou. Aí o pessoal fez bastante doações de roupa, comida para as famílias que tiveram problema com os alagamentos. Ainda bem, né? O pessoal ajudou. Certo? Então é isso aí. Vou indo nessa, até uma próxima e falei bastante, né? Mas interessante, eu recomendo que esse assunto é muito interessante. Eu acho que é de vital importância. Né? Um assunto complexo de entender e principalmente complexo de aplicar, né? A não ser que você seja um iluminado aí, mas a questão é aplicar ele e ancorar esse tipo de entendimento. Bom, já sabendo que existe algo assim, como funciona, já é um grande passo, eu penso, né? Beleza? Então vou indo nessa, até a próxima. Tchau, excelente semana a todos nós.